Amado, a gente também pode comentar um pouquinho agora a última pesquisa, né, que foi divulgada hoje. Lula com 44% das intenções de voto e Bolsonaro 32% no primeiro turno. A gente tem aqui ó, a pesquisa na tela para ver. Cenário de estabilidade, Lula e Jair Bolsonaro oscilaram um ponto dentro da margem de erro. O que esse resultado mostra para a gente, Amado? Esse resultado a gente tem que corrigir rapidinho, porque essa não é a pesquisa de hoje. Essa pesquisa é de 31 de agosto. Mas é interessante a gente ter mostrado esse número, porque ele mostra um cenário que mudou, potencialmente mudou, porque de 31 de agosto para a pesquisa divulgada hoje, o Lula manteve o mesmo patamar e o Bolsonaro variou 2 pontos para cima. Vamos lembrar que isso não é necessariamente um crescimento, a gente precisa esperar a próxima rodada da Quest para ver se isso é de fato um crescimento, porque como foi uma oscilação de 2 pontos dentro da margem de erro, que é de 2 pontos, isso pode ser a margem de erro, quer dizer, pode ser um erro. A gente precisa esperar a rodada da semana que vem. Se a rodada da semana que vem aferir novamente esse valor para o Bolsonaro, de 34%, salvo engano... Agora corrigida, exatamente, pesquisa de hoje, né? De 34%, aí a gente vai poder confirmar que foi um crescimento. Esse número, essa distância de 10 pontos, Isa, é a menor que existe até agora nas rodadas da Quest entre Bolsonaro e Lula para o primeiro turno. O que isso... Exatamente, o que significa isso? O que significa isso? Eu vejo como se de fato for um crescimento do Bolsonaro, isso pode ser um reflexo tardio, mas um reflexo de todas as bondades desse pacote que ele instaurou desde o início do ano. Desde o início do ano, o presidente vem tomando uma série de medidas econômicas para aliviar a inflação, para aliviar o desemprego, para gerar crescimento, para dar mais dinheiro para os beneficiados dos programas de transferência de renda. E isso, em algum momento, surtiria efeito. Havia uma frustração grande da campanha do Bolsonaro e do governo de por que isso estava demorando tanto para acontecer. O fato é que, ao longo do mês de agosto, o Bolsonaro teve crescimento em praticamente todas as pesquisas. Um crescimento pequeno, mas um crescimento. A distância de 10 pontos do Lula para o Bolsonaro no primeiro turno, ela amplia bastante nas projeções de segundo turno. Se a gente puder voltar ali para a matéria, a gente vê que aqui, quando fala puder descer um pouquinho mais, quando a gente fala aí, por favor, das projeções de segundo turno, o Lula está com 51% e o Bolsonaro com 39%, portanto, de 15 pontos. Reparem como que o Bolsonaro, do primeiro para o segundo turno, ele cresce pouco, ele cresce 5 pontos. Isso é uma tendência também do Bolsonaro no histórico da Quest, no histórico das outras pesquisas. O Bolsonaro, no primeiro turno, ele está muito próximo, ao que parece, do seu teto. Então, ele só consegue crescer 5 pontos. Agora, é curioso, como a gente vê, nessa matéria não tem, mas nas pesquisas anteriores, nas rodadas anteriores, a intenção de voto do Lula também era maior na Quest no segundo turno. A intenção de voto no Lula caiu ao longo dos últimos meses nas medições da Quest para segundo turno. Isso pode indicar que o Lula está encurtando pode indicar, não, isso indica que o Lula está encurtando o espaço dele de eleitorado. Então, diversas pesquisas a gente mostra quedas pequenas, mas quedas do Lula. O Datafolha da semana passada, por exemplo, ele teve uma variação negativa só dentro da margem de erro, mas se a gente pegasse o histórico, a gente via que ele tinha baixado de 48 para 45, quer dizer, fora da margem de erro. Uma queda de 3 pontos. Que a Quest confirma aqui quando a gente olha, por exemplo, o segundo